Abra comigo a sua Bíblia. No livro segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, Evangelho segundo escreveu São Lucas, Novo Testamento, capítulo 23, versículo 43. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Diz assim. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz assim. E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Senhores, esta passagem refere-se quando Jesus estava crucificado no Calvário, na cruz do Calvário, e segundo a Bíblia, Jesus fora crucificado entre dois marginais. A história diz que um chamava-se Gesmas e o outro chamava-se Dimas. Gesmas e Dimas. E segundo as Escrituras, Gesmas começou a caçoar de Jesus, dizendo: tu não és o Messias. Se tu fosse o Messias, você não estaria aqui. Se você fosse o Messias, ele não teria um poder para fazer isso contigo. Prova que você é o Messias agora. O outro marginal, segundo a história, chamava-se Dimas. E Dimas começou a discutir com seu comparsa, Jesus no centro e dois marginais crucificados. E Jesus foi afrontado por um dos marginais. A história diz que o nome dele era Gesma. E o outro marginal, abirrogando a causa de Cristo, começou a discutir com o outro marginal, dizendo: para com isso. Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí não fez nenhum mal. E olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é que Jesus estava dizendo? Qual era o final de uma vida com ele? Ali na cruz tinha dois marginais. Dois marginais. No centro está Jesus. Ali estava claro. Jesus não disse para os dois: vocês dois estarão comigo no paraíso. Jesus disse só para um: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é que ficou claro ali? Que tem dois caminhos: paraíso para aqueles que abraçam a cruz salvífica de Jesus e perdição para aqueles que morrem sem Deus, sem paz e sem salvação. Abramos, pois, as nossas Bíblias.
no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7, está escrito assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Lá na cruz, Jesus disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Apocalipse capítulo 2 está deixando bem claro que não é para todos, é para quem vencer. Vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Há um porquê de eu estar chamando a sua preciosíssima atenção. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Segundo livro do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4. Segunda epístola do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios. Eu acho que a minha janta chegou, gente. Espera aí, gente. Aí. Opa, pode botar aqui, querido. Desculpa a demora, tá? Imagina. Aqui, ó. Obrigado, querido. Aqui. Só assinar isso. Assino sim. Pronto. Queridão, uma boa noite, tá? Obrigado. Obrigado eu. Gente, desculpa, gente. Como eu falei, eu estou no hotel, vindo culto, por isso que o culto, a nossa aula está começando depois das 23 horas, e agora que eu vou jantar. Agora que eu vou jantar, né? Porque nem troquei de roupa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ei, minha janta chegou aí. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, segundo livro do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo: eu não quero me gloriar, mas eu quero passar para vocês as revelações e as visões que Deus me deu. Olha o que ele está dizendo. Conheço um homem crente em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Observe que todas as 3 passagens bíblicas que eu li refere-se ao paraíso, que o próprio Jesus lá na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 43, prometeu para Dimas, um dos ladrões que estava na cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar agora no corpo da escatologia. Nós vamos falar doutrina das coisas futuras, e a morte está lá na frente. A morte não é passado. Nós estamos aqui, ninguém morreu ainda, tanto é que estamos falando um com o outro, ainda que virtualmente. Então, a morte para mim, para você que está me ouvindo, é coisa do futuro. Está dentro da escatologia, porque escatologia quer dizer doutrina, ensinamento das coisas que vão acontecer, coisas do futuro. E morte é coisa do futuro, tá? Aceitamos Jesus, e após a morte, o que é que vai acontecer? A gente morre, vai para onde? Para onde vai? O meu corpo, o teu corpo vai ser enterrado. Mas e isso que está fazendo eu e você falar? Nós falarmos. Vai para onde? Vai para onde? Então, daí a necessidade de entendermos o porquê aceitamos Jesus, o porquê que Jesus veio, entrou nesse mundo. Deus se fez carne, porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o ser humano para viver eternamente. Como o pecado entrou no mundo, daí veio a morte. Jesus veio para religar o homem a Deus. Jesus veio para religar o homem a Deus. Morremos. E aí? Acabou? Para onde vamos? Segundo os textos que nós lemos, quem morreu em Cristo vai para o paraíso. Vai para o paraíso. E quem morreu sem Deus? Quem morreu no umbandismo? Quem morreu no ateísmo? Quem morreu na idolatria? Quem morreu na igreja, mas a igreja não estava nele. Ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Bota a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, isso garante salvação? Lógico que não. Lógico que não. Quem está em Cristo, nova criatura é. Vamos lá. Lucas capítulo 16, vamos ver os 2 caminhos. Observe que em Lucas capítulo 23, versículo 43, tinha 2 marginais. Só um recebeu a promessa. Só um. Só um recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. E o outro? Geena. Geena, ali é o quadro legal de 2 caminhos. E é você quem decide. Deus não pega ninguém pelo colarinho, você vai comigo para o céu. Não, 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 não. Quer ir para o inferno? Vá. Quer ir para o céu? Siga Jesus. Jesus disse: quem quiser, que o evangelho é para quem quer. Quem quiser vir após mim.
quem quiser vir após mim. Evangelho não é na marra, é para quem quiser. Primeiro, negue-se a si mesmo. Primeiro tem que querer. Segundo, negue-se a si mesmo. Então, eu quero, mas não negou a si mesmo, não tem como seguir a Jesus. Seguir a Jesus é negar a si mesmo. Isso quer dizer que você vai ser tentado 24 horas por dia, porque a morte pode chegar a qualquer momento. E aí, você vai para onde após a morte? O texto deixou bem claro. Tinha 2 marginais na cruz. Só um recebeu a promessa de ir ao paraíso com Jesus. O outro, infelizmente, Geena. Tá? Vamos lá. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Gente, eu quero fazer um pequeno grande pedido a você. Não deixa nada tirar a sua atenção. Vocês parecem que não entendem. O diabo vai fazer de tudo para você ler essas bobagens. O diabo vai fazer de tudo para você ler essas meninices. O diabo não vai chegar aqui dizendo, eu sou o diabo. Ele vai sempre usar um otário, um babaca, e aí tirar a sua visão. Eu parei, por exemplo, de dar o estudo para pedir a você que seja águia. Larga esse otário de lado. Depois, quando a aula terminar, eu vou lá e bloqueio. Ué, vigia a gente. Parece que não conhece o diabo. Ué. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vai do 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Vamos lá? Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Podemos ler? Estamos estudando qual é o destino da nossa vida após a morte. Tá? Estudando o destino da nossa vida após a morte. E o que é que isso tem a ver com escatologia? Muito a ver. Morte está no amanhã. Morte está no futuro. Então, escatologia, doutrina das coisas futuras. Vamos lá? E morreu. Foi para onde? Lucas capítulo de número 16, versículo 19 até o versículo 31. Diz assim. Ora, isso aqui é Jesus falando, tá? Jesus falando. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ficava na porta desse cidadão rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas do pobre. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso aqui é Jesus está contando, tá? E morreu também o rico e foi sepultado.
E no inferno, isso aqui é Jesus que está falando, tá? E no inferno ergueu os olhos, estando tormentado, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso é Jesus que está contando, tá, gente? E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, Abraão continuou dizendo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, que quer dizer a lei, o Antigo Testamento, e os profetas, os livros dos profetas, que eles leiam, que ouçam o que Moisés deixou escrito e o que os profetas deixaram escrito. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, se não querem prestar atenção ao que está escrito naquilo que Moisés deixou escrito e que os profetas deixaram escrito, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. O que é que nós aprendemos aqui? Quem morreu não volta. Pelo menos é o que Jesus está deixando bem claro. Isso aqui é Jesus quem está falando. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Jesus deixou bem claro qual é o destino da vida após a morte. Inferno para quem chamas ardentes, para quem morre sem Deus, sem paz e sem salvação. Paraíso para quem morreu em Cristo. É o fim?
Não, não. É sobre isso que nós vamos estudar. Morreu em Cristo, paraíso. Mas quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo singular 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Resumindo, salvação só em Jesus Cristo. Esse texto deixa bem claro. Ele pode ser judeu, ele pode ser árabe, seja lá quem for, só tem como chegar ao paraíso se for através de Jesus. Os dois ladrões que estavam na cruz eram judeus. Somente um chegou ao paraíso. Só um. Segundo o historiador, um chamava-se Dimas, o outro chamava-se Gesmas. Ser judeu não dá garantia de salvação. Mesmo sendo judeu, se não aceitar Jesus, inferno. Se não aceitar Jesus, Hades. E aí, paraíso? Onde é o paraíso? Vou tentar explicar. Antes que Jesus morresse, todos desciam para Geena, o chamado Hades. Havia um grande abismo que quem estava do lado de cá não tinha como passar para lá. Era na horizontal. Inferno do lado de lá, paraíso do lado de cá. Paraíso do lado de cá, inferno do lado de lá. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31 está claro. O paraíso na horizontal do inferno. Desde Adão, quem morreu esperando o Messias, descia. Quem morreu não esperando o Messias, sem crença, sem viver segundo o ensinamento bíblico, inferno. Quando Jesus ressuscitou, foi lá embaixo. Pregou para todos os que esperavam o Messias e disse: o Messias já veio. Pregou para os cativos, tipo Jó. Eu sou o Redentor que vive para sempre, Jó. Abraão, tu és o Cordeiro substituto lá no Monte Moriá. Davi, tu és meu bom pastor que não deixa faltar nada. Então ele pregou para os que estavam cativos lá embaixo. E lá na horizontal, o inferno. Ele pegou o paraíso e subiu. E levou cativo o cativeiro. E colocou debaixo do seu trono.
colocou o paraíso debaixo do seu trono. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo 6. Versículo de número 9 e 10. Ok? Antigamente, segundo Jesus, é Jesus que está falando, não é Paulo fulano, é Jesus. O paraíso ficava na horizontal do inferno, até Jesus ressuscitar. Ele desceu, pregou para os que esperavam. Aquele que iria religar o homem a Deus, e levou cativo o cativeiro e colocou debaixo do seu trono. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, debaixo do altar. Não é? Olha a diferença de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, para Lucas 16. Porque Lucas 16, o paraíso estava lá embaixo. Abraão está lá embaixo, Jacó está lá embaixo. Desde Adão, os que morreram esperando o Messias vir, estão lá embaixo. Os que morreram não crendo nas revelações, inferno. Quem estava lá via quem estava do lado de cá. E o próprio Abraão gritou, disse Jesus, quem está aqui não pode passar para lá. Quem está lá não passa para cá. Ok. Jesus morreu, desceu, pregou para os espíritos cativos e ficou claro, eu sou o Messias. E levou cativo o cativeiro e colocou debaixo do seu trono. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Então agora o paraíso está debaixo do trono de Deus. Quem morreu fala, lógico. Vamos ver? Vamos ver? Perde a consciência? Não. Segundo a Bíblia, não. Claro que não. É só você ver Lucas capítulo 6, 19 a 31, que o rico está lá. Que tormenta é essa? Manda que Lázaro volte lá e pregue. Abraão disse, opa, não, morreu. Que eles escutem o que Moisés deixou escrito. Que eles escutem o que os profetas profetizaram. Não. Vamos lá. E havendo aberto, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, olha a diferença, para Lucas 16, o que é que João viu debaixo do altar? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam, falavam. Então, fique inerte, para. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro, santo dominador, não julgarás e vingarás nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bom, gente, já é sabido qual é o final, perdão, não final, mas o destino das almas daqueles que morreram. Se morreu em Cristo, paraíso. E onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. E se morreu sem Deus, sem paz, sem salvação? Inferno. E segundo o que nós lemos, segundo a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 4, versículo 12, não tem
como estar salvo sem aceitar Jesus como Salvador. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Salvação só em Jesus Cristo. E acabou. Não tem São Fulano, São Bertano, Profeta Fulano, Dalai Lama, o cão, orixá. Não. A Bíblia é muito clara. Não tem como ser salvo se não for através de Jesus. Eu adoro São Fulano, fique à vontade. Mas salvação só através de Jesus. Eu sou fã de Fulano, de Confúcio. Eu sigo, eu gosto da filosofia dos Hare Krishnas, fique à vontade. Eu amo o Tairu Taniguchi, deixou escrito, o fundador do Hare Krishna, fique à vontade. Agora, salvação só através de Jesus. Quer que eu leia? Vou ler de novo. Vamos lá? Salvação só através de Jesus Cristo. E acabou. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos lá. Versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Quando a Bíblia diz nenhum outro, o que te disserem estão te enganando. Buda, Tairu Taniguchi, Allan Kardec, em nenhum outro. Eu gosto da Virgem Maria, fique à vontade. São Francisco de Assis, fique à vontade. Eu gosto de Santo Antônio, São Benedito, fique à vontade. Eu gosto de Exu, fique à vontade. Eu gosto de Iemanjá, fique à vontade. Isso é um direito seu. Agora, eu vou ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro, isso aqui é a Bíblia, em nenhum outro. E São Francisco, em nenhum outro. E São Cosme e São Damião, em nenhum outro. E Janaína, em nenhum outro. E Sereia, em nenhum outro. E São José, em nenhum outro. E Miguel Arcanjo, em nenhum outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. O que te disserem, estão te enganando. Morreu confiando em outro, senão em Jesus, inferno. Morreu acreditando nas baboseiras que te contaram, vai para o inferno. Quem te contou a baboseira e você que acreditou na baboseira. Caminho é 2, você escolhe. Céu ou inferno. Não tem 2 caminhos. Perdão, 3 caminhos. Que passou. Eu acho, o meu achismo não vale nada quando a Bíblia diz o contrário. Então, segunda-feira que vem, nós vamos falar da ressurreição dos mortos. Para onde irão debaixo do trono, sai de debaixo do trono e vai para onde? E aqueles que estão no inferno vão ficar lá eternamente? Segundo a Bíblia, não. Vai para onde? É o que nós vamos estudar. Segunda que vem será 8 horas ou 20 horas, em outras palavras. Hoje foi tarde porque eu estou pregando aqui em São Paulo. Segunda que vem a gente se encontra para a gente continuar esta aula de escatologia. E nós vamos até Jesus entregar o reino a seu Pai. Tá bom?
Então, hoje, nós falamos do destino após a morte. E daí para frente, nós vamos estudar tudo após a morte, o que vai acontecer segundo a Bíblia. Paraíso não é céu. Paraíso não é céu. Tá? Porque existe, segundo a Bíblia, 3 céus. 3 céus. Segundo a Bíblia, são 3 céus e é o que nós vamos estudar. É o que nós vamos estudar segunda-feira que vem. Vamos estudar sobre os céus Aurônos, que é o primeiro céu, que é o céu dos pássaros, que é o céu atmosférico. Segundo céu, Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é os galácticos, onde estão as estrelas. Nós vamos estudar sobre o terceiro céu, Eporâneos, que é o céu superior, que ainda quem morreu não entrou lá. Quem morreu está no paraíso, debaixo do trono de Deus. Quem morreu sem Cristo, inferno. Deus abençoe, Deus guarde. Até a segunda que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estou com fome. Vou jantar. Beijo no coração, gente. Segunda que vem, nós estaremos com essa aula. Eu vou salvar, que aí você estuda depois com mais calma, tá bom? Até segunda que vem, gente. Deus abençoe. Beijo no coração. Deus guarde.